Olá pessoal, aqui quem fala é o Kaburaí e hoje eu gostaria de falar com vocês ah, um assunto que abrange tanto preparação quanto sobrevivência e até mesmo bushcraft. O assunto de hoje que eu quero abordar é sobre comunicações, tá? Como que comunicações afetam o nosso dia a dia, afeta as nossas decisões, as nossas preparações e tudo mais, né? Como dizia o ditado, quem não comunica se estrumbica, tá? E é por isso que eu estou querendo fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que eu tenho planejado e pensado ultimamente, tá? Aqui tem um celular, pessoal, é o meu celular pessoal, tá? E eu estou mostrando ele porque hoje em dia nós estamos muito habituados com o celular, né? Os nossos, entre aspas, smartphones fazem tudo para a gente. Então nós utilizamos o telefone para fazer as chamadas, né, receber chamadas, usamos eles também para poder enviar e receber e-mails, nós utilizamos Twitter, WhatsApp, Facebook, Skype e por aí vai. Todas as formas de comunicações hoje em dia que nós geralmente utilizamos estão concentradas no celular, né? Sem falar que a gente também tira foto com o celular, envia foto, a gente usa ele como um iPod para guardar música, né? 300 músicas, 500, 1000 músicas no celular, tá? E por aí vai. Então o celular acaba fazendo parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba, tá? E o que acontece? Hoje em dia as pessoas não usam nem relógio mais. Por um bom tempo eu comecei a perceber, eu estou sem relógio, eu sempre utilizava, mas é por causa do celular. A gente acaba vendo até as horas no celular e acaba deixando de lado um item que é o relógio, não é verdade? Então o que acontece? Esses smartphones, vamos falar assim entre aspas, né, estão deixando a gente na verdade mais limitados, na verdade. Eles, ao invés de nos auxiliarem, e de uma certa forma eles auxiliam, mas eles estão transformando a sociedade e a nós, né, vamos falar assim, em burros, pessoas tapadas, porque só sabem utilizar o celular e se tirar o celular delas, elas ficam totalmente perdidas, não sabem mais proceder, tá? Como é que vai se comunicar sem o celular, né? Isso basta, como é que a gente pode observar isso? Por exemplo, antigamente eu mesmo sabia pelo menos uns 30 telefones, números de telefones de cabeça, de cor, sem precisar olhar em lugar nenhum. Então eu sabia o telefone de casa, do trabalho, da escola, da igreja, sabia o telefone de alguns amigos, do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio, sabia o telefone de todo mundo, de cabeça, você não precisava olhar numa listinha. O que acontece hoje? Com o celular, com memória ilimitada, você acaba não sabendo às vezes nem o seu telefone. Quando perguntar qual é o seu celular, peraí, deixa eu ver. Daí você vai checar o seu número de telefone. Eu mesmo hoje em dia, se eu souber uns 10 números de telefone de cabeça, é muito, né? Isso daí a gente acostuma mal, né? A nossa memória não é exercitada por causa disso, né? Então o que acontece? Nós ficamos muito bloqueados com relação ao celular, tá? Outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu uma rádio AM ou FM? Que você ligou o rádio e falou, agora eu vou escutar um pouco de música. Porque geralmente nós, com esses aparelhos aqui, a gente pega, coloca o fone de ouvido e fica ouvindo a música. Então você entra no metrô, você entra no trem, você vê na rua as pessoas com o celularzinho na mão e escutando a música que está ali. E fica horas e horas naquelas 300 músicas, ok? E não tem aquela variedade, você não ouve mais rádio como antigamente. Antigamente você ouvia a rádio não só pelas músicas, mas você obtinha informações e notícias através da rádio. Tá? Hoje em dia nós não temos mais isso, não costumamos a ouvir o rádio, a não ser quando a gente entra no carro, a gente pega e acaba colocando numa rádio ou no outra, mas é por muito pouco tempo também. Dentro de casa é difícil a gente estar ouvindo uma rádio. Tá? Então, pensando nessas coisas, o que eu fiz para poder melhorar
isso na questão das preparações. Eu adquiri 2 aparelhos recentemente, tá? Nos últimos 6 meses, visando esse tipo de coisa, tá? Então eu comprei um radinho de pilha, tá? Que é esse daqui, tá? E comprei também um rádio transmissor HT, tá? Então eu incorporei esses outros 2 aparelhos ao meu dia a dia, tá? E a minha bug out bag, e aqui dentro de casa mesmo, ou mesmo se eu for no acampamento, numa trilha, eu acabo levando esses 2 aparelhos, tá? Eles são leves, compactos, tá? E fácil de transportar. Para vocês terem ideia do tamanho desses aparelhos, ali está um celular BlackBerry, tá? Vocês conhecem muito bem a latinha Altoids, tá? Aquelas latinhas em que muitos fazem kits de sobrevivência e tudo mais. Olha só, a latinha, tá? Altoids. Então esses aparelhos aqui, eles são praticamente o mesmo tamanho de uma latinha Altoids, pessoal. Então não há desculpa para não levar, não possuir esses aparelhos, tá? E por que eu adquiri esses aparelhos então? Quais são as funções dele? Como é que eles vão melhorar a comunicação e o meu bem-estar e a minha própria segurança? Ok, vamos falar o seguinte. Digamos que haja um apagão, ok? Hoje em dia é muito comum a gente falar sobre apagão. Acabou a energia elétrica e estamos sem luz, a geladeira parou, não tem televisão, porque a televisão depende de energia elétrica, o computador seu ligado na tomada também vai estar sem energia elétrica e você não faz. Primeira coisa, pessoal, que você deve fazer quando se fala de apagão é ligar um rádio. Você ligando o rádio, você vai ter inúmeras estações que vão poder estar te passando informações locais e regionais, ok? De preferência, pessoal, adquira um rádio que possua pilha, tá? 2 pilhas, ou pilhas as mais comuns. Essa aqui é AA, tá? Então é mais fácil de achar essas pilhas AAs e elas servem para outros aparelhos também, tá? Por que eu falei rádio de pilha? Todos os rádios são de pilha? Não, tem os rádios que você conecta na tomada, né? Então dê preferência a um rádio de pilha também. Você pode ter rádio em casa normal de tomada, mas tenha um rádio de pilha também, porque se acabar a energia, você vai ter como acessar as informações locais e regionais. Você vai ter condição de saber o que está acontecendo na sua região, você vai ter condição de saber sobre o clima, você vai ter condição de saber se há algum perigo iminente na sua região, algum risco de deslizamento, desabamento. Você vai saber das autoridades se você precisa evacuar, se você tem que sair da sua região por causa do perigo. Você vai estar sabendo e vai estar atualizado com um rádio desses, ok, pessoal? Esse rádio específico que eu comprei, além da função AM e FM, ele possui uma outra função que é um alerta. Aqui está escrito alerta público, né? Mas o que na verdade ele faz? Ele possui uma estação específica da NOAA, ok? Weather Channel. E a NOAA, ela transmite 24 horas por dia o tempo. Olha só. Waves 1 foot or less. Monday, west winds 5 to 10 knots. Waves 1 foot or less. Monday night, southwest winds around 5 knots, becoming northwest around 5 knots. Ok, pessoal, o que acontece? Essa rádio específica é uma rádio governamental, ok? Ela transmite numa frequência especial, não é qualquer rádio que você vai captar esse sinal, ok? E ela transmite 24 horas por dia informações sobre o clima, sobre o tempo, e quando há emergência, quando existem perigos de tornados, de furacões, de enchentes, você vai ficar sabendo por isso. E você vai poder previamente se preparar para tomar alguma atitude
no caso de ter que sair e evacuar da sua casa, ou de repente permanecer, esse rádio vai dar condições para você poder fazer isso, tá certo? O que acontece? Estávamos falando do apagão, né? Então, se acontece o apagão, você não vai ter televisão, você não vai ter o Jornal Nacional, você não vai ter o seu computador, não vai poder acessar globo.com, folha.com.br. Sem energia elétrica você não acessa nada. E aí que vai entrar o rádio. O rádio é muito importante por causa disso. Não é verdade? O que acontece? Ah, mas eu tenho o meu celular, eu posso ligar para alguém para saber de uma coisa. O celular, e a capacidade de energia dele é limitada. Vai chegar um momento que a pilha do celular vai acabar e você vai ter que carregar ele. Só que sem energia elétrica você não vai poder fazer isso. O rádio você pode trocar pilha, se você tiver pilha estocada. O celular não. Okay? A não ser que você esteja uma outra forma de carregar o celular através de energia solar, você vai ficar sem o celular. Mas você pode falar, mas eu deixo meu celular carregado sempre. Ok, mas conforme o tempo do apagão ele vai acabar. E digamos que você utilizou o celular o dia inteiro, ok? Trabalhou com ele, você costuma carregar de noite o seu celular para usar no outro dia. O dia inteiro, você chega em casa, ok? Já está na hora de carregar. E nessa hora dá o apagão. 6 horas da tarde, onde tem o pico de uso de energia elétrica, acontece um apagão. E era o momento que você ia carregar seu celular. Pronto, ficou sem comunicação, ok? Então é muito importante você ter um radinho a pilha, tá? Nas suas preparações, ok, pessoal? O que acontece? Mas vamos falar, acabou a pilha do celular, como é que você vai se comunicar? Como é que você vai entrar em contato com a sua família? Como é que você vai entrar em contato com o seu grupo de preparação? Como é que você vai se comunicar com as autoridades locais, no caso de você precisar chamar uma ajuda, um socorro, um resgate? Aconteceu um acidente na hora do apagão e você está sem celular. Como é que você vai fazer para chamar a polícia, chamar o bombeiro, chamar a ambulância ou avisar a sua família? Aí entra o rádio. Nós temos um rádio que capacita de você, além de falar com os seus familiares, de você também poder estar buscando ajuda através da transmissão. Esse aqui é um rádio HT, ok, pessoal? Não sou radioamador e também não estou utilizando ele ainda. Não tenho licença para utilizar. Por enquanto estou apenas aprendendo como mexe nesse rádio e observando as estações que tem local. Então eu frequenciei ele nas estações locais de agências de emergência, da polícia, do bombeiro, do resgate, e tenho verificado como que é o proceder deles. Não tenho autorização para usar esse rádio ainda. Para eu poder chamar a minha família e nos comunicarmos, eu precisaria de uma licença, e o pessoal aqui de casa também precisaria da licença para atuar como radioamador. Não é o caso ainda. Porém, num caso de emergência, não vou pensar duas vezes em utilizar esse rádio para poder chamar ajuda. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Então aqui nós estamos... eu acabei de ligar o rádio, tá? O interessante é que esse rádio também ele possui a estação da NOAA. Eu posso captar o sinal da NOAA aqui, quer ver? Wind was southwest at 11 knots. At Boston Buoy, located 16 nautical miles east of Boston, the wind was west at 10 knots. Eu vou fazer uma comparação para ver se é a mesma estação. And the water temperature was 65 degrees at Massachusetts Bay Buoy, located 25 miles east-northeast of Boston. The wind was southwest at 10 knots. Seas were 2 feet. At Gulf of Maine Buoy, gusting to 16 knots. Seas were 3 feet, and the water temperature was 66 degrees. Como vocês viram, pessoal, é a mesma estação, tá? Eu programei esse rádio aqui para que possa captar essa estação. Então eu também tenho condições de ouvir a estação de emergência governamental sobre o clima, tá bom? Outra coisa, pessoal, muitas vezes o que nos passam na televisão não é a realidade do que está acontecendo na sua região, ou local, ou regional. Com um rádio desses, e você na frequência das agências de atuação pública,
você vai saber exatamente o que está acontecendo, ok? Muitas vezes o Jornal Nacional, a Band, não sei o que, vai te passar informação mascarada. Porém, você com um rádio desse vai conseguir captar realmente qual é a gravidade da situação, realmente onde é que está localizado o problema, pessoal. Por isso que é importante vocês terem um rádio desse de monitoramento, ok? Não estou falando para ninguém utilizar isso aqui de forma ilegal, porque não é ilegal você escanear a frequência e ouvir o que está acontecendo. Pelo menos aqui na minha região, isso não é ilegal e eu posso fazer, entendeu? E pretendo fazer para poder estar me preparando melhor, entendeu, pessoal? Então é muito importante a gente ter também um rádio desse modelo, ok, pessoal? O que mais que eu tenho aqui falar aqui para o pessoal, vamos falar que nós vamos acampar num lugar distante, numa região em que nós percamos o sinal do celular. Acontece até na cidade, pessoal. A gente tem lugar da cidade que a gente não tem o sinal do celular, não consegue falar dentro da cidade. Imagine numa região remota, distante, não pega. Agora o que eu vou falar, uma onda de rádio, ela viaja a distâncias incríveis e você vai ter acesso à comunicação através de um rádio de pilha desses. Por mais que a comunicação seja unilateral, ou seja, você só está recebendo informação, mas é uma comunicação e você tem como saber o que está acontecendo, o que não vai acontecer com o celular, ok? Outra coisa, pessoal, umas outras considerações. O rádio amador, ele é analógico, o celular ele é digital. Por que isso é importante? Sendo digital, você depende de uma estação para poder estar transmitindo esses sinais. O sistema de telefonia móvel existe, porém ele precisa de energia elétrica para funcionar. Sem energia elétrica ele não vai funcionar e você vai perder o sinal. Eles podem até ter um backup, mas esse backup vai durar por um tempo, depois ele vai acabar a energia. Outra coisa, sabemos todos que o sistema de telefonia móvel já está saturado há muito tempo. Então, certamente num caso de crise, de emergência, todo mundo querendo utilizar o celular não vai conseguir utilizar. O rádio é analógico, ele é de antena para antena, não depende, no máximo ele vai ter uma repetidora que vai poder ampliar o seu sinal, mas ele é analógico, ele não depende das coisas que o celular depende para funcionar. O rádio, apesar de muitos acharem que ele está ultrapassado, é a melhor forma de comunicação e mais garantida. Se não fosse assim, polícia, bombeiro, resgate, todo mundo usaria um celular. Concorda comigo? E aposentariam o rádio. Mas não é verdade. Eles utilizam a forma mais garantida de comunicação entre pessoas, que é o rádio transmissor, ok? Muito importante isso. Pessoal, mais algumas pequenas considerações aqui para a gente poder finalizar esse vídeo. Não sei se vocês lembram, em 2008, se eu não me engano, teve uma crise lá no Egito, ok? Protestos violentos, o povo contra o governo contra o povo. E esses protestos estavam sendo organizados pela internet, através de Facebook e Twitter. Não sei se vocês lembram disso. E o governo, para poder controlar a população, o que o governo fez, o governo do Egito? Eles fecharam a internet, bloquearam a internet para o público, como forma de controle das massas. Ok, pessoal? No atual governo nosso, nós tivemos alguns protestos aí violentos e todos sabemos que a maioria desses protestos foram organizados pelo Twitter, pelo Facebook, e eu ouvi comentários no Facebook, inclusive, que o governo Dilma estava querendo, se fosse continuar os protestos dessa forma, como uma forma de evitar e controlar, que eles iriam fechar a internet.
O governo pode fazer isso tranquilamente, pessoal. Eles têm autoridade e poder para fazer isso. Não é legal, não é moral, ok? Porque eu creio que as comunicações devem ser livres, públicas. Os protestos pacíficos devem ser tolerados, ok? E é garantido pela Constituição Federal, ok? Porém, o governo não gosta de ouvir a realidade e as reclamações do povo. Então, vamos bloquear as comunicações. Bloqueio. Eles podem bloquear o celular, podem controlar o que é publicado nas rádios, porque as concessões estão aí e o dinheiro fala mais alto, ok? Muitas vezes só é falado o que é permitido, mas eles não podem controlar isso aqui. Isso aqui eles não têm condições de controlar, ok, pessoal? Então fica aí a dica desses 3 aparelhos, tá? Celular, radiotransmissor e um rádio AM e FM, ok? Não falei aqui sobre o rádio de ondas curtas, ok? Vou falar numa próxima ocasião. Rádio de ondas curtas, ok? Transmissões de ondas curtas, um assunto muito interessante também, que a gente pode estar falando, tá? Para encerrar, pessoal, não fiquem somente limitados a adquirir as informações para o seu dia a dia da internet. Não fique apenas na internet, não fique apenas bloqueados em informações que venham do Jornal Nacional, dos jornais e das mídias que são concessão do governo, porque muitas vezes a realidade não é passada para a população. Sempre obtenha modos e métodos de buscar informações alternativos para que você possa realmente saber o que está acontecendo localmente pelas pessoas que estão vivendo a situação e não pelo que é falado para vocês na mídia, okay? Porque é muito fácil o governo pegar e bloquear sinais de comunicação a pretexto de manter a segurança pública, a ordem pública e a paz. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica desses 3 equipamentos, tá? Não fiz um review específico de cada um deles, ok? Se depois o pessoal quiser, eu posso fazer um review desse rádio. Esse rádio eu acabei de adquirir, estou aprendendo a usá-lo ainda, tá? Mas eu posso falar dele também, tá bom? E eu agradeço aí a audiência de vocês por estarem apreciando mais esse vídeo aqui. Fiquem na paz e se preparem. Abraços, Caburaí.